Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com os amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Estou aqui hoje com a Thalia e o Vinícius, que vão compartilhar com a gente a história deles. Agora, o Vinícius estava contando aqui para mim, antes da gente entrar no ar, e ele vai explicar para vocês daqui a pouquinho. É o choque de realidade nele, o dia que a chave virou, o dia que ele despertou, que ele tinha que voltar para Deus, foi quando ele estava com a menina que ele estava tendo relação sexual, tinha acabado de ter relação sexual com ela, não é isso, Vinícius? E ela manifestou com uma entidade. Foi na igreja, não. Foi lá na casa, ali naquele lugar. Você já imaginou? Você acaba de dormir com a menina e ela manifesta com uma entidade na sua frente. Foi isso que aconteceu com ele. Vai explicar como que chegou nisso, o que que houve para acontecer isso daqui a pouquinho, tá bom? Então faz o seguinte, não saia daí, que a gente já vai voltar. E você que não conhece a Força Jovem, você já sabe, entra no nosso site forçajovemuniversal.com. Ali você vai ter todas as informações sobre a FJU, onde nós nos encontramos, os projetos que nós temos. Vale a pena você dar uma olhadinha no site, tá bom? Aliás, por falar site da FJU, a gente tem também a banda FJU. Você já conhece a canção nova da banda FJU, Decidi Voltar? Essa canção é para você. Aliás, você que está se encontrando afastado da presença de Deus, você que talvez esteja dentro de uma igreja, mas longe de Deus, ou se afastou literalmente dele. Dá uma olhadinha nessa canção, preste atenção nessa letra e quem sabe você não tem vontade de voltar. A gente volta já já. Fica ligado, porque já voltamos com a live FJU. Me perdoa, Pai, eu sei que te deixei. Da nossa comunhão não me lembrei do cuidado, do carinho e proteção, de quando me guardava em tuas mãos. Eu era tua primícia, ninguém ousava me tocar. Oferta viva, com prazer em teu altar. Mas o tempo foi passando e o conforto me iludiu. O brilho desse mundo me atraiu. Deixei de te servir, fui atrás de outro altar. Troquei sua glória por algo vão. Fui rebelde, não te ouvi, mas humildemente estou aqui. Olha se tem jeito pra mim. Hoje decidi voltar, lavar meu coração para entregar em teu altar. Perdoa, Deus, pelo tempo que perdi. Eu só quero te chamar de Pai. O que me importa é tua presença e nada
troquei sua glória por algo vão. Fui rebelde, não te ouvi, mas humildemente estou aqui. Olha se tem jeito pra mim. Hoje decidi voltar, lavar meu coração para entregar em teu altar. Perdoa, Deus, pelo tempo que perdi. Eu só quero te chamar de Pai. O que me importa é tua presença e nada mais. Hoje decidi voltar, lavar meu coração para entregar em teu altar. Perdoa, Deus, pelo tempo que perdi. Eu só quero te chamar de Pai. O que me importa é tua presença e nada mais. O que me importa é tua presença e nada mais. E aí, gostou? Essa e outras músicas da Banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Estamos de volta com a live FJU. Eu vou começar então com o Vinícius, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, Vinícius? Tá com quantos anos hoje? Tô com 23, bispo. 23 anos de idade. Rapaz, eu fico imaginando você lá com a menina e de repente aquela menina com quem você estava dormindo manifesta como entidade. Deve ter ficado desesperado, né? Fiquei desesperado. Desesperado. Aquele frio na barriga e as pernas tremendo. Mas antes de chegar nesse dia, conta pra gente aí a tua vida, a tua história. Eu nasci e cresci na igreja, bispo. Então eu fui apresentado no altar, cresci com todos os ensinamentos da fé. Mas por não conhecer a Deus, o desejo do mundo permaneceu dentro de mim. Então eu fui levando até os meus 15 anos com aquele desejo. Ainda não tinha ido pro mundo, mas estava longe de Deus, nunca tinha conhecido a Deus. Então eu me afastei da igreja, me afastei de Deus quando eu tinha meus 15 anos. Então eu conheci o mundo, fiz tudo o que eu queria fazer. Então, mesmo falando dentro da igreja, falando, eu nunca vou beber, eu nunca vou fumar, eu nunca vou me prostituir, eu fiz tudo isso lá no mundo. Então foram 4 anos e 9 meses que eu fiquei vivendo uma vida que era totalmente errada. Uma vida totalmente contrária daquilo que eu aprendi desde o princípio. E por que não voltava? Quase 5 anos. Por que não voltava? Eu estava com orgulho dentro de mim mesmo. Então, o diabo, no início, ele fez com que eu tivesse uma sensação de bem-estar. Então, por certos prazeres que eu tinha no mundo, com a prostituição, com a bebida, com a maconha também, que eu cheguei a usar, eu tinha os prazeres. Então, aquilo ficava dentro de mim. Eu tinha orgulho, porque eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar lá para a igreja porque eles vão me acusar, eles vão me julgar, e eles vão falar, e eu quero o mundo, eu vou continuar aqui. E fui levando assim. Mas quando chegou por determinado tempo, começou o vazio. Começou a vir o vazio, porque eu costumo até dizer que o diabo ele dá com uma mão, mas quando ele tira com as duas. E foi o que fez comigo. Quando ele tirou com as duas. Então veio o abismo. Veio o fundo de poço. E ao momento, qual foi? Foi esse daí? Ou... Foi exatamente esse daí. Eu passei por situações de tiroteio, eu passei por situações de acidente de carro, eu passei por várias situações que não despertaram. Mas essa situação foi o ponto alto. Como é que foi esse momento aí? Eu estava me relacionando com ela e eu tive o ato do relacionamento lá dentro de casa. Só tava eu e ela. E a gente, depois de terminar o ato do relacionamento, estava ali na sala e ela manifestou bem claramente. Mudou a feição dela,
E ela falou, sou tranca-rua. Que é o tranca-rua que tá falando. E começou a falar da minha vida. Começou a me combater. E já veio aquela tremedeira na perna, veio aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sabia o que era. Aí você lembrou do passado, né? Aí eu lembrei, passou um filme. Na hora passou um filme na minha mente e falou, meu Deus, onde é que eu tô? Eu não vou sair dessa situação. Eu não vou. Eu falei, agora já era pra mim. Acabou. Mas aí eu lembrei de um azeite que tinha dentro de casa. Porque as pessoas, minha mãe, tinham deixado lá dentro de casa e falou, sempre se unge. Antes de sair, use esse azeite. E eu fui pegar esse azeite lá no banheiro. E foi nesse meio do caminho que eu fiz um voto com Deus. Falei, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu vou te largar. Aliás, eu nunca tinha me apegado com Deus. Então eu falei, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu realmente vou te servir. De fato e de verdade. E aí Deus me livrou dessa situação. Como? O que aconteceu ali? Na hora ali eu coloquei o azeite ali, fiz esse voto com Deus, mas coloquei o azeite na cabeça dela, passei o azeite na cabeça dela e expulsei em nome de Jesus. Porque eu via os obreiros fazendo lá na igreja e eu sabia o que era. Então, foi em nome de Jesus, claramente. Você vê como que o pecado faz, né? Porque quando você viu ela manifestada com a entidade lá, você não teve coragem de ir lá e mandar aquele mal embora. Porque você sabia que você estava vivendo uma vida errada. Exatamente. Mas você creu no azeite. É como se fosse assim, eu não tenho condições, mas esse azeite aqui foi consagrado por pessoas que têm condições e tal, então isso aqui vai me ajudar a mandar o mal embora. Quando, na verdade, você não precisaria do azeite. Você usaria a sua autoridade que você não tinha, porque não tinha se entregado para Deus. Né? Exatamente. Aí conseguiu resolver o problema ali na hora, e foi aí que você decidiu voltar, então? Isso aconteceu numa sexta, e no domingo eu já estava na igreja. Domingo pela manhã eu já fui para a igreja, eu falei, não, eu vou abraçar essa oportunidade. Então, desde o princípio eu lembro. E eu fiz esse voto com Deus. Deus, ele sempre me faz lembrar desse voto. Em todas as situações. Então, eu cheguei ali, na mesma igreja, a qual eu não queria voltar. Eu, com orgulho que eu tava, mas eu cheguei e falei, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Porque eu já tava com um vazio enorme, bispo. Eu já não aguentava mais. A realidade era essa. Tinha as pessoas que iam em casa, iam falar comigo, mas nada fez abrir os meus olhos. Mas essa situação fez abrir os meus olhos. E eu aproveitei essa oportunidade que Deus me deu. Então, isso aí te ajudou a voltar para a igreja. E o que você fez diferente? Porque você estava na igreja antes, mas não conhecia ele. O que você fez diferente para conhecê-lo? Eu fiz tudo diferente. Então, logo quando eu cheguei na igreja, como eu falei para o senhor, pedindo ajuda para Deus, eu orei de fato. Aquela dor que vinha da alma. Eu falei tudo para Deus que estava acontecendo. E eu pedi forças para ele para abandonar as coisas do mundo, porque o vício era muito forte. Onde eu tivesse, eu tinha que beber. Onde eu estava, eu tinha que fumar narguilé. Então, tinha esse vício muito forte dentro de mim. Então, pedi para Deus, falei para Deus tudo o que estava acontecendo dentro de mim. E Deus, ele foi me dando forças. Então, eu me batizei nas águas, de fato. Assumi um compromisso com Deus. Depois, eu larguei as amizades, larguei tudo, mesmo às vezes tremendo, com vontade de beber, às vezes com vontade de fumar narguilé. As pessoas me chamando com aquela vontade, aquele desejo, porque veio, porque o mundo ainda não tinha morrido de fato ainda dentro de mim. Mas eu falei, não, eu vou agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Deus sempre fez eu lembrar desse voto que eu fiz com ele. E aí foi que eu comecei, veio o jejum de Daniel, e eu falei, agora é a minha oportunidade, agora eu vou me lançar. Eu vou me lançar de fato. Não vai ser só 21 dias que eu vou me abster das notícias, das redes sociais, não. Eu vou buscar o Espírito Santo todos os dias. Eu vou querer saber mais da Bíblia, eu quero saber mais da palavra. Eu vou ver o Bispo Macedo, eu vou vir no Força Jovem, eu vou fazer tudo o que eu não fiz anteriormente. E foi que na entrega desse jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Aí... O que mudou em você? Tudo. Eu tinha um vazio enorme, bispo. Eu não sei nem mensurar qual era o vazio que eu tinha. Mas quando o Espírito Santo ele veio, na hora, ele entrou, mudou tudo. Eu tive paz. Eu não sabia o que era paz. Eu não sabia o que era alegria. Hoje eu tenho alegria. É o Espírito Santo morando dentro de mim e ele não sai. E hoje, se você encontrar uma pessoa aí manifestada com a entidade? Hoje o Espírito Santo ele dá autoridade justamente para que eu venha expulsar. Hoje eu não tenho medo do que o diabo pode me confrontar e tudo. Eu sei a vida que eu levo com Deus.
Força Jovem te ajudou de alguma forma? Com certeza, bispo. Foi essencial. Então, todos os encontros jovens, todos ficaram aqui na minha mente. Todos os assuntos, todos os papos retos que davam. Então, ali ficou dentro da minha mente ali e me ajudou de forma extraordinária. Hoje você faz o quê? Trabalha, estuda, está fazendo o quê? Hoje eu sou motorista de aplicativos, estou trabalhando e fazendo... Vou para o altar, no caso, né? Quer o altar? Vou para o altar. Quer servir a Deus no altar? Sim, senhor. Tem fé para largar tudo? Já vou largar tudo para servir a Deus no altar. Amém. Com certeza. Então, essa canção que a gente ouviu da banda FJU, a letra é para você, né? Hoje decidi voltar. Você estava lá de frente com o demônio, foi o dia que você decidiu voltar para ele, né? Sim, mas sim. voltou, é isso aí. Agora, nunca mais para a vida velha. Né? Porque aqueles mesmos demônios que estavam ali, os espíritos, eles vão te tentar. Enquanto você estiver vivo, as tentações virão. Não pense que você está imune. Enquanto estiver vivo, vai vir a tentação. Ah, mas eu tenho Espírito Santo. Tem, mas é o Espírito Santo não nos obriga a fazer o que é certo. Ele dá condições. A escolha é sempre nossa. Então nunca mais volta para aquela sujeira, né? Igual o porco que volta para a lama. Nunca mais faça isso, né? Agora é para frente, como falamos nessa semana agora, né? Retrovisor é só de referência, né? Passado não é residência, passado é referência, como falamos no nosso encontro jovem passado agora. Bom, tá ligado? A gente já volta já, a gente vai dar um pulinho lá em Rondônia também para falar com o pastor Tiago quando a gente voltar. Sai daí não. Fica ligado, porque já voltamos com a live FJU. Olá, tudo bem? Então, me chamo Cleiton e hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como eu era antes de conhecer o Senhor Jesus, uma vida totalmente destruída, onde fui criado somente pela minha mãe, onde o meu pai, que hoje ele sim se encontra na fé, nos abandonou e deixou a minha mãe com nós 5 irmãos. Nós tínhamos uma vida totalmente destruída e a minha mãe veio falecer e eu tive que assumir o papel de pai e mãe dos meus 4 irmãos. E eu não tinha estudo, não tinha uma profissão, e aonde que eu encontrei a oportunidade de sustentar os meus irmãos foi aonde que eu entrei para o mundo do tráfico, aonde que o cara que sabia, o dono da boca onde que eu morava, ele me confundiu com o meu irmão, porque o meu irmão se envolveu numa briga com um dos funcionários dele e ele achou que era eu que tinha me envolvido nessa briga. E como eu tinha uns amigos de infância, que ele também tinha jurado esse cara de morte, nós se unimos e começamos a comprar as nossas próprias armas. E foi até que, então, que nós acabamos matando ele. E nós assumimos aquele posto de dono da boca, eu e meus amigos. E foi o começo da onde que eu comecei a engrenar no mundo do tráfico. Eu já não era mais visto como um ninguém. Já estavam me chamando de o dono da boca. Eu comecei a me envolver ainda mais e me aprofundar cada vez mais numa vida que eu achava que era certo, pois dali eu tirava o sustento para minha família, dali eu levava o alimento para os meus irmãos, levava roupa para eles. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, pois achava que não estava prejudicando ninguém. Eu sentia um vazio dentro de mim. Tudo aquilo que eu achava que estava fazendo certo, em comprar roupa e comprar as coisas para meus irmãos, e até mesmo, às vezes, em sair, eu me acabava me sentindo depois no outro dia vazio, pois nada daquilo me preenchia, era só coisas momentâneas. Eu comecei a ver coisas e fazer coisas que eu nunca imaginei em fazer, em sequestrar, em esquartejar pessoas, em estar junto, de participar de assassinato, direta e indiretamente, pois eu já estava ali como dono da boca e eu estava participando, eu tinha que participar disso, onde que eu tinha gente que trabalhava para mim, gente que se eu falasse assim,
vai lá, mata esse cara. Eles iam e me matavam. Então eu comecei a me envolver ainda mais. Eu achava que não estava certo eu fazendo aquilo ali. Tinha algo dentro de mim que não queria que eu fizesse aquilo ali, mas eu acabava fazendo. Eu acabava tirando vida de outras pessoas. A polícia passou pela minha casa. Passou pela minha casa e desceram. E ali eles me pegaram, me algemaram meu irmão. Eu acreditava em Deus, sabia que Deus existia, mas vivia totalmente errado. Vivia numa vida totalmente ao contrário de Deus. Daí, num certo momento, algemado ali, eles me batendo tudo, eu falei para Deus que aquela vida não era para mim, porque eu não nasci para aquilo ali, para estar apanhando, para estar vendo ali meu irmão também algemado e apanhando. Foi uma coisa ali que me chamou muita atenção, porque eu fiz uma oração sincera, falei para Deus. Meu Deus, se o Senhor existe, me tira dessa, que eu me entrego para o Senhor. Falei para Deus, se eu não for preso dessa vez, eu vou parar com tudo isso, eu vou largar tudo isso. Foi mais de 30 policiais, entraram dentro da minha casa e as coisas tudo à mostra, eu não tinha escondido bem para que eles não achassem. Ali eu vi que foi Deus, porque quando eu falei para Deus que se eles não achassem e eu não fosse preso, eu ia largar tudo. Eles não acharam as drogas que tinha dentro de casa, eles não acharam as armas que eu tinha 2 armas, eu tinha 2 pistolas guardadas dentro de casa, uma recém eu tinha pegado e tinha enrolado naqueles plásticos filme e botado em cima do armário da cozinha, que era só questão deles botarem a mão em cima do armário, eles acharam, e entrava policial e saía, e procuravam, e reviravam toda a casa, fizeram uma bagunça na casa e não acharam nada. Ali foi Deus que escutou a minha oração, escutou a oração que eu tinha feito ali algemado, apanhando e falando com ele, se eu não for preso eu vou parar com isso. Até que um dia veio a mudança radical na minha vida, aonde que daquela oração que eu fiz ali quando eu estava algemado, não permitiu que eles achassem as coisas que tinham na minha casa, eu comecei a buscar Deus, comecei a ir na igreja. A minha irmã já participava, o meu irmão era pastora na época ainda. Falei para minha irmã, eu quero ir para a igreja. E eu comecei a ir num domingo, comecei a ir nos domingos. Aonde que eu comecei a ir nos domingos, eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir que aquilo ali que eu fiz antes não era para mim. Agora que Deus tinha me proporcionado no primeiro dia, no primeiro domingo, uma paz que eu nunca senti quando eu estava no mundo ali, no tráfico, eu não sentia. Até que um dia me convidaram para a Força Jovem. Eu já tinha participado de um campeonato da Força Jovem há muito tempo, só que eu só fui para jogar. Daí um amigo meu, que eu já conhecia, me convidou para mim ir. Só que eu não queria mais só jogar um futebol. Eu falei, eu não quero mais só jogar um futebol. Hoje eu quero sim conhecer a Deus, eu quero ter Deus junto comigo. Hoje eu não preciso de nada daquilo que eu fazia, traficar. Hoje eu não preciso sair para ter felicidade, uma felicidade momentânea que era. Hoje eu não preciso estar me envolvendo com outras mulheres como eu tinha a mãe da minha filha e eu ocasionava que eu não respeitava ela, que eu tinha que ter outras mulheres. Então hoje eu não preciso de nada disso, nada daquilo que eu fazia, que quando eu estava no tráfico eu estava sempre numa loja ou outra comprando roupa, gastando o dinheiro que eu ganhava. Hoje eu não preciso disso, porque o que eu tenho é Deus dentro de mim, o que Ele é para mim é tudo. Eu não preciso de mais nada disso que eu fazia antes. Estamos de volta com a live FJU. Rondônia está conectado com a gente já. O pastor Tiago está com... É o Mateus que está aí com você, não é isso, Tiago? Sim, senhor bispo. Boa tarde. Boa tarde. Mateus. Então, conta pra gente a história aí, Mateus. Quantos anos você tem? O que aconteceu com você? Boa tarde, bispo. Eu tenho 19 anos, bispo. Boa então, tarde. bispo, o meu sofrimento, ele se iniciou desde a minha infância, bispo. Eu tinha um vazio dentro de mim e um complexo que eu achava que esse vazio
era por conta da carência que eu tinha dos meus pais. Eu percebia, bispo, que eles davam uma atenção para os meus irmãos que ele não dava para mim. Eu me sentia rejeitado na família. E eu cresci assim, bispo. Eu cresci me sentindo uma pessoa desvalorizada. Eu cresci sendo, me sentindo a ovelha negra da família. E com isso, bispo, me acarretou que eu passei a ter ódio do meu pai. Esse ódio me levou a tentar até matar ele. Eu me recordo que um dia eu coloquei veneno de rato na comida dele, querendo que ele morresse. Então, bispo, eu cresci essa pessoa amargurada, vazia, triste, e acarretou também a depressão. E esse vazio, eu tentei preencher ele com amizades. Foi aí que eu passei a me envolver em festas. Eu nunca tinha ido numa festa porque, até então, meus pais sempre foram da igreja e me levaram. Eu sempre tive o conhecimento da palavra, mas eu nunca quis algo verdadeiro com Deus. Para falar a verdade, eu nem acreditava em Deus. E eu passei a me envolver nas festas. Foi aí que, aparentemente, nas festas, eu estava feliz, eu estava sorrindo, eu me divertia ali, eu bebia, me envolvi com vários relacionamentos, tentando preencher aquele vazio, né? E naquele momento ali, estava até feliz. Só que quando eu voltava para a realidade da minha vida, que era no meu quarto, que era no meu banheiro, voltava as lágrimas voltavam a cair dos meus olhos. E com isso, eu tentei me suicidar, eu me automutilava também, tentando tirar aquela dor que estava na minha alma. Eu tinha um conhecimento, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer porque eu não queria ter algo, eu não queria ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Só que no meu fundo de poço, foi quando eu percebi que nem as festas mais, nenhum relacionamento estava me preenchendo. Mesmo eu no meio de roda de pessoas, eu estava me sentindo uma pessoa triste. Eu não estava mais tendo aquele sorriso, nem aquele sorriso falso eu estava conseguindo ter. Foi aí que, quando eu decidi realmente ter um relacionamento com Deus. Eu me recordo que, em uma reunião, o pastor estava falando sobre o piloto automático. E aquela reunião ela falou tanto comigo, porque eu percebi que a minha vida estava esse piloto automático. Porque durante a semana eu não estava com os meus amigos, eu não estava nas baladas, então durante a semana eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que ficava trancada no meu quarto, que no meu banheiro eu chorava toda noite, que no meu quarto, antes de dormir, eu não dormia porque as lágrimas ficavam caindo, os pensamentos de me matar era constante. Eu me recordo também que quando eu andava de moto, os pensamentos para eu me jogar na frente do carro era constante. E eu lembro que eu tinha que me segurar para eu não me jogar, porque é como se o meu corpo quisesse ir, mas as minhas mãos ficavam me segurando para não me jogar. Isso era diariamente, isso era todo dia. E eu percebi que essa estava sendo a minha vida. Estava sendo esse piloto automático, porque durante a semana eu era triste, depressivo. Só que nos finais de semana, que eram os dias que eu estava na festa, eu aparentava ser feliz. E aquela reunião falou comigo, porque a minha vida estava daquele jeito, estava naquele piloto automático, que não tinha sentido, não via cor na minha vida. E eu me recordo que na hora da busca, né, no caso o pastor deu a palavra, e na hora da busca eu não consegui falar nada. Eu ficava olhando assim, eu não via sentido das pessoas estarem buscando na minha cabeça, né? Estarem buscando um Deus que não resolvia nada. Só que quando terminou a busca, eu lembro que eu fui no banheiro e eu me ajoelhei ali no banheiro. Meu rosto estava de frente com um vaso sanitário. E eu falei assim para Deus, eu fui sincero para Deus, eu falei que eu não aguentava mais aquela vida. Que se Ele me desse uma oportunidade, se Ele me desse uma direção do que eu tinha que fazer para acabar com aquela tristeza, eu ia obedecer. E assim que eu saí do banheiro, logo quando eu estava na porta do banheiro, apareceu um homem de Deus e falou bem assim para mim, que quando eu saísse, ou quando a reunião acabasse, o Espírito Santo tinha 3 coisas para falar para mim. Eu não entendia, porque eu nunca tinha visto aquele pastor, eu nunca tinha, creio também que ele não me conhecia, então eu fiquei assim espantado, e eu já percebi que aquilo ali foi uma resposta de Deus para minha oração. E foi ali que eu comecei, bispo. Ele me orientou, falou sobre o pecado, falou sobre a salvação, falou sobre o Espírito Santo, e foi aí que eu passei a obedecer. Larguei tudo aquilo que tinha que largar, eu perdoei o meu pai, aquele ódio que eu tinha do meu pai, eu tive que perdoar ele, tive que excluir tudo aquilo que me ligava ao mundo. Foi aí que eu comecei a excluir os contatos dos meus amigos que me convidavam para as festas, que me convidavam para beber.
foi aí que eu realmente tomei uma decisão de me entregar para o Senhor Jesus. Eu comecei uma caminhada com ele, fui seguindo a orientação que eram me dadas na reunião, e eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, na minha vida, era tudo, que eu não podia estar dentro da igreja somente, ali somente esquentando o banco, vamos se dizer assim, né? Que ia ser mais um que estava ali por um tempo, que aparentemente estava pegando firme, mas depois se afastou. E eu não queria ser esse, eu queria realmente permanecer até o fim, porque eu não queria mais voltar para aquela vida de sofrimento que eu tinha lá no mundo. Foi aí que eu priorizei o Espírito Santo. Eu fiz fogueira santa. Eu lembro que na fogueira santa que eu recebi o Espírito Santo, Deus me pediu para me fazer algo que, quando eu era do mundo, eu criticava, eu debochava daquelas pessoas que estavam fazendo isso, que era vender din-din na rua. Deus, ele me pediu para me fazer isso. Quando ele me pediu, eu tomei um susto, porque eu falava, como é que eu vou fazer isso? Sendo que eu tenho vergonha, sendo que eu criticava essas pessoas. E eu fui, mesmo com vergonha, mesmo não sabendo falar, no caso para oferecer o din-din, eu fui. E enquanto eu vendia, cada din-din que eu vendia, eu colocava dentro de mim que aquilo que eu estava fazendo não era para me enriquecer, não era para me conquistar dinheiro, não era para me crescer financeiramente. O meu pensamento só estava no Espírito Santo, só estava em receber o Espírito Santo. E foi aí que antes mesmo de acabar a fogueira santa, o Espírito Santo já tinha vindo sobre mim. Por quê? Não é porque eu não tinha entregado somente 99% da minha vida. Eu coloquei toda a minha vida no altar. E Deus, ele veio sobre mim. E a partir do momento que Deus veio sobre mim, a minha vida mudou. Eu não fui mais aquela pessoa triste que eu era outra hora. Eu não dependia mais das coisas e das pessoas para mim estar feliz. A partir do momento que o Espírito Santo entrou na minha vida, foi uma transformação total. A minha mente mudou. O meu temor para com Deus passou a ser diferente. Eu passei a realmente ter um relacionamento com Deus, não de um desconhecido, não, mas de um pai para um filho. E hoje, bispo, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho o bem mais precioso, que é o Espírito Santo. A Força Jovem te ajudou de alguma forma, Matheus? Bispo, a Força Jovem foi, vamos dizer assim, foi o auge na minha vida, porque ali no Força Jovem foi quando eu realmente percebi que há uma diferença do jovem que está no Força Jovem e para o jovem que está no mundo. Porque ali no Força Jovem, eu lembro que eu ia para a reunião e eu ficava lá sentado vendo aqueles pessoal pulando, e eu falava, por que eles estão pulando assim? Tipo assim, realmente o semblante deles são felizes. Lá no mundo eu até pulava, era até feliz, mas eu tinha um semblante triste. E lá no Força Jovem, vi eles pulando, mas realmente com um semblante feliz, e eu queria aquela felicidade. Então o Força Jovem, ele foi o caminho para que eu viesse conhecer o Senhor Jesus também. Legal. Tá bom, obrigado, Matheus. Tiago, o pessoal que está aí assistindo a gente aí de Rondônia, Porto Velho, né? E quer participar da Força Jovem, igual o Matheus fez, quer ver a galera pulando e feliz de verdade, o que eles têm que fazer? Bispo, essa galera pode estar nos procurando aqui no nosso Templo Maior, que fica na rua Joaquim Nabuco, 2245, aqui no centro de Porto Velho, ou em alguma Universal, onde existe um polo da FJU, aqui pelo estado de Rondônia, Bispo. Dia, que horário? 3 horas da tarde aqui no nosso Templo Maior, Bispo. Tá bom, então. Sábado, né? É sábado? Isso. Todos os sábados, às 3 horas da tarde, ou em alguma Universal, onde existe um polo da FJU. Tá ligado, então. Um abraço para vocês, tá? Fica com Deus, um abraço para toda a galera aí de Rondônia. Fica com Deus. A gente já volta já com a Thalia, que vai compartilhar a história dela. Aliás, tem aquele videozinho dela? Tem o vídeo? Aquilo ali foi numa crise de ansiedade, não foi isso, Thalia? Momento de crise de ansiedade. Bota o vídeo dela pra gente aí, por favor. Isso aí é você chorando com crise de ansiedade. Você vai falar pra gente daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Sai daí não, a gente já volta. Fica ligado, porque já voltamos com a Live FJU. Fala galera, tudo certo? Vem cá, o que você tem feito nos seus finais de semana? E sem novidade, está um marasmo. Então não perca mais tempo, venho aqui para te fazer um convite especial. Todos os fins de semana temos o Encontro Jovem FJU, com muita animação, muita música e principalmente uma palavra amiga, que obedecendo o que é orientado, pode mudar a sua vida.
Ou procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, forçajovemuniversal.com. Vem pra FJU ficar juntos e misturados. Hashtag Vem pra FJU. Hashtag Ficar Juntos e Misturados. Brasília, capital. Capital. Tomada no momento. Tomada em frente ao Congresso Nacional. Várias pessoas já estão presas. O milho tá muito estranho. Parece que ele vai explodir a qualquer momento. Meu grande revolucionário, como você tá? O dia não tá nada bem. Ainda mais com aqueles ratos que tomaram o poder. Calma, não perde o controle não. Respira, usa a inteligência, meu amigo. Um homem tão inteligente como você não tem aqui na faculdade. O seu discurso precisa mostrar pra galera do outro lado que somos a resistência, entendeu? Nós somos a juventude. O futuro depende da gente. Se eles vestem verde e amarelo, o nosso sangue é vermelho. Você não me conhece, sim. Conheço muito bem pessoas como você. Que palhaçada é essa? Então quer dizer que você é um deles. Pessoal, seguinte. Vocês sabem o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Nada de olho por olho ou dente por dente. É para dar outra face. Nós somos a esperança dessa faculdade. Daqui a 1 hora, vai lá no Pesadelo. Vai ter uma coisinha que você vai gostar bastante. O quê? Não fura. Miro. Sou eu. Quem você tanto persegue. Estamos de volta com a live FJU. Vamos lá então? Explica pra gente aí, Thalia. Esse vídeo aí foi um momento triste, né? Aquilo ali, o que foi? Começou a sair coisa no seu rosto? Não, foi assim, bispo. Eu tava tendo crise de ansiedade porque nessa noite eu briguei muito com a minha mãe. Eu quase cheguei a agredir ela. Eu era muito nervosa e ela veio falando comigo. Eu lembro que na noite eu fiquei muito estressada. Eu peguei o copo, eu taquei vários copos na parede e quase voei em cima dela. Daí quando eu taquei o copo na parede, voou cacos de vidro em mim. E eu fui pro banheiro me tremendo, né? Eu fui pro banheiro com muito medo. Daí eu tava tendo uma crise muito forte de ansiedade. Fiquei trancada no banheiro. Como é que começou isso? Volta lá agora, lá pra infância. Sim, Conta aí do começo da sua vida. Então, bispo, eu fui criada pela minha avó, né? A minha mãe, ela ficava na rua. Porque quando ela vinha pra dentro de casa, ela brigava muito com todo mundo, né? E seu com os pai? parentes. O meu pai, ele ficava perto da gente, mas ele lá no canto dele e a gente lá com a minha avó. Eles não eram casados? Não, então. não eram casados. Daí eu ficava, né? Eu com novinha já, né? Eu já tive essa responsabilidade de cuidar de mim, dos meus 2 irmãos e da minha avó. Apesar de ela estar cuidando da gente, eu também cuidava dela. Daí eu cresci com isso, cuidando deles. E a minha mãe longe. Até que um certo tempo a minha avó, ela faleceu. E sua mãe ficava onde? Ela ficava pela rua, bispo. Ficava pela rua e quando ela chegava... Você é problema de droga, bebida ou não? Não, é problemas mentais mesmo, bispo. Ela chegava dentro de casa, ela brigava muito com os parentes, com a gente mesmo. Daí ela preferia ficar na rua, porque dentro de casa era um inferno. Era todo dia um puxando a faca pro outro. Daí, nesse meio período de tempo, a minha avó, ela faleceu. Ela teve o problema, né, que ela fumava bastante e ela faleceu. Quando a minha avó faleceu, já começou os meus problemas, né? Já veio o pensamento, nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha irmã, com meu irmão? Daí a minha mãe, ela veio morar com a gente. Ela passou a morar com a gente e ela começou a criar a gente de lá. Minha avó morreu, se eu não me engano, eu tinha os meus 13, 14 anos, né? E desde desse dia, eu comecei a ter o vício da pornografia. Que eu comecei a conhecer o meu corpo. Daí eu cresci, né, com esse vício dentro de mim. E eu, nesse meio período de tempo, a minha irmã, ela conheceu a igreja.
E ela sempre me chamava, né? Ela, vamos, Thalia, pra FJU. E eu lembro até hoje, né? Que ela me chamava e eu falava não. Ela saía e eu falava, eu provocava o meu pai, pro meu pai brigar com ela. Eu falava, olá, pai, vai deixar ela aí com o celular? Vão roubar dela lá. O senhor vai deixar mesmo? E hoje eu tô aqui, né? Então não só você não queria ir, mas tentava impedir ela de ir também. Sim, eu tentava impedir. Ela sempre insistia, eu falava, tá bom, eu vou. Chegava na hora, eu me arrumava toda. Chegava na hora dos obreiros ir lá me buscar, eu me arrumava. Eu falava assim, não vou. Daí, até que um dia eu fui. Ela me chamou, eu fui. E eu me identifiquei, né? Eu achei estranho ver todo mundo pulando, todo mundo feliz, mas eu me identifiquei com Força Jovem. E eu comecei aí a frequentar. Eu me batizei, mas o meu pensamento era assim, eu vou vir no Força Jovem porque é só no domingo. Então, só domingo eu vou vir, eu não vou precisar vir a semana toda. Daí, quando eu menos percebi, eu já estava a semana toda indo para a igreja. Porém, bispo, eu não tinha me entregado, eu ainda estava com o vício da pornografia. Eu tinha um pensamento muito grande de me prostituir, de virar garota de programa, porque eu tinha esse desejo de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso veio assistindo pornografia? Sim, senhor. Isso veio assistindo a pornografia. E nesse meio período de tempo, eu falei assim, já que eu tô na igreja e não tá resolvendo nada, porque eu sabia que tinha algo de errado, né? Eu falei assim, as meninas, elas não são assim, por que eu sou assim? Eu tenho esse desejo, eu tenho esse pensamento. Daí juntou os problemas dentro de casa, com a família, juntou a igreja, tudo. Eu peguei e falei assim, vou namorar, porque namorando eu não vou mais precisar disso. E também foi a oportunidade que eu tive de sair da casa da minha mãe, de tirar aquela responsabilidade que eu tinha pra mim e passar para outra pessoa. E saí de lá. Daí eu comecei a namorar, eu saí de lá. Você foi morar com alguém? Sim, eu fui morar com a pessoa que eu comecei a namorar. Quantos anos você tinha? Tinha 17 anos, bispo. Eu tinha acabado de fazer meus 17 anos. E eu fui morar com essa pessoa. Daí eu fui morar, não deu certo, a gente brigava bastante, né? E eu voltei para casa da minha mãe. Daí nesse meio período de tempo, eu comecei a trabalhar aqui pro centro de São Paulo. E eu me afastei de vez, foi a época que eu me afastei de vez, porque eu tava namorando, trabalhando, eu não tinha tempo pra mais nada. E o fundo de poço, né, bispo, foi quando eu tava indo pra trabalhar. Eu tava na frente da linha do trem, né, esperando o trem vir, e veio o pensamento, se joga, acaba com tudo. Se você se jogar agora aqui, você vai acabar com tudo. Mas eu tinha um pensamento, porque eu conhecia, né, eu conhecia a igreja, eu conhecia o Força Jovem, eu tinha um pensamento que aquilo era o diabo. O pensamento ele estava tão forte, bispo, que eu fiquei parada na frente. Eu não conseguia me mover, tanto que as pessoas que estavam em volta, elas ficaram atentas me olhando, para se caso qualquer coisa que fosse acontecer, elas me segurassem. E eu lembro que nesse dia eu lembrei da FJU, né? E eu decidi sair do serviço. Eu saí do serviço, fui domingo de manhã para a igreja, né? A obreira do Força Jovem, ela conversou comigo e ela me chamou para trabalhar junto com ela. Daí, desse dia em diante, ela foi me orientando. Eu ainda estava namorando, só não estava morando junto, mas estava namorando. E estava com o vício da pornografia, de tudo. Além do vício da pornografia, bispo, eu me relacionava, mesmo namorando, eu me relacionava tanto fisicamente com a pessoa, né? E com outras pessoas, tanto virtualmente, por chamada de vídeo e tudo isso. Daí, nesse meu período de tempo, ela me chamou, eu rejeitei, né? Mas eu fui. Uma hora eu fui. E eu lembro, bispo, também que o pastor, ele falava muito. Ele vem aqui, agradece a Deus, chama ele de pai, eu não conseguia. Quando o pastor falava, né, agradece a Deus, eu olhava assim pro altar, eu via todo mundo buscando. Eu abria o meu olho, eu olhava, né, o orgulho, eu falava assim, agradecer a ele? Agradecer para quê? Ele que me trouxe até aqui, ele que tá fazendo tudo isso acontecer na minha vida, e eu ainda tenho que agradecer a ele. Esse era o meu pensamento. O pastor venha se entregar. Eu ia até o altar para questionar Deus, para falar, não, eu não vou te agradecer. Daí, nesse meu período de tempo, eu fui. E como eu já estava no fundo do poço, né? Tava namorando, eu terminei o namoro. E eu decidi, né? Fui conversando, a obreira me orientando. E eu falei, nossa, eu já tô há tanto tempo, eu vou me entregar, porque eu já estava mal. Eu estava mal por dentro, estava com briga na família, eu estava a ponto de dar um ponto final na minha vida mesmo. Já aconteceu uma tragédia. Foi quando eu fui e eu decidi me entregar. Eu fiz um voto, bispo. Eu tinha um cabelo muito grande, né, que era a minha vaidade. Eu era muito vaidosa, eu tinha um cabelo grande. E eu decidi cortar o meu cabelo e colocar no altar, como se fosse a minha vaidade. Até aí tudo bem, eu fiz o propósito, eu estava buscando, eu estava participando das reuniões, só que ainda eu não estava mais me relacionando com ninguém, mas eu ainda alimentava aquele sentimento, eu conversava com essa pessoa. E eu lembro que, se eu não me engano, foi na vigília do VAR ou checando a covardia, que eu fui e eu manifestei, eu passei mal na reunião.
Daí depois, passou uma semana, eu questionei, né? Eu falei com o obreiro, por que eu ainda tô passando mal se eu não tô fazendo mais nada? E ele perguntou, ele me questionou de volta, você largou tudo mesmo? E eu falei, não. Daí eu deixei de conversar, né? Eu realmente me entreguei, eu me batizei e eu deixei todo o sentimento que eu tinha por essa pessoa no altar. Eu cortei, quando eu fui pra cortar o meu cabelo, foi sexta-feira. Sexta-feira eu fui cortar o meu cabelo, comprei a blusa da FJU, tava me preparando como se fosse o meu casamento. Daí eu cortei o meu cabelo, eu fui pro salão passando mal, né? Fui com ânsia de vômito, quase desmaiando dentro do carro, mas eu cortei o meu cabelo e eu me preparei para aquela... Esse ânsia de vômito por causa do cabelo? Sim, senhor, pastor. Sim, senhor, bispo. É engraçado até que quanto mais chegava o dia de eu cortar o meu cabelo, eu sempre me olhava no espelho e eu chorava. Meu Deus, parece que tá cada dia mais bonito. Mas quem mandou você cortar o cabelo? Eu tomei essa atitude e eu decidi cortar. Ninguém mandou você fazer Não, isso. ninguém mandou. As pessoas estão ouvindo aí pensar que alguém... Não. Que na igreja, tem igreja de fanáticos, Sim, né? senhor. Que manda a pessoa... Ninguém mandou você fazer Não, isso. ninguém mandou, bispo. Eu decidi por mim mesma, até porque foi um ato muito grande e significativo pra mim, porque eu amava o meu cabelo. Eu ficava, né? E tanto que o diabo, ele colocava esse pensamento dentro de mim, né? E se não acontecer nada? Se entregar lá, você vai ficar careca, sem cabelo, vai ficar sem namorado, sem dinheiro, sem nada. Daí eu peguei e mesmo assim eu fui. Do sábado pro domingo, que eu ia entregar esse voto no altar, foi uma guerra. Veio vários pensamentos do diabo falando, sai, se você mandar mensagem pra qualquer pessoa agora, vão vir te buscar e você vai sair. Faz, eu sei que você quer. E eu não quis. Eu passei a madrugada inteira em claro, bispo, do sábado pro domingo. Daí no domingo de manhã, eu acordei, né? Eu me ungi toda a minha roupa e eu fui pra reunião. Nesse domingo, a gente teve o encontro com Deus. Foi o domingo inteiro lá na igreja. Eu entreguei o meu voto, bispo, foi na reunião principal. Na reunião principal, eu fui lá e coloquei como primícias. Foi a minha fogueira santa antecipada, né? Porque não estava ainda em época de fogueira santa. E eu entreguei como primícia no altar. Eu peguei o envelope, eu coloquei na hora do dízimo e eu busquei na primeira reunião e não aconteceu nada. Daí veio a reunião das 9h30. Daí já veio outro pensamento do diabo. Nossa, você buscou na reunião principal. Se não veio na reunião principal, você acha que vai vir na outra reunião? Se eu fosse você, eu nem buscava. Vai lá pro fundo e dorme. Você tá cansada, vai descansar. E eu lutei contra esse pensamento. Eu falei assim, não, eu vou ir. Eu cheguei até aqui, não vai ser por nada. Eu lembro como se fosse ontem, bispo, o lugar, a música, né, que tocou. Eu me ajoelhei no chão, eu coloquei o cabelo, né, eu me ajoelhei no chão. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui há tanto tempo e eu não te conheço. Já faz tanto tempo que eu tô aqui, que eu ouvi tantas palavras, tantas pregações, e eu nunca te conheci. Desde o dia que eu pisei o pé aqui, eu ouvi tanto falar do teu espírito, mas eu não te conheço. O Senhor me pediu e eu tô te dando tudo aquilo que eu considerava de mais importante. A minha vaidade, a minha vida, os meus sentimentos, a carência que eu tinha, né? Eu coloquei tudo no altar. Foi quando eu levantei, bispo. E uma coisa que veio foi o Espírito Santo, né? Eu tive paz. Eu nunca tinha tido paz. Eu acho que acontece até com muitos jovens que têm paz só quando tá dentro da igreja. Você sai da porta, parece que vem um peso nas suas costas e você não consegue mais ter força para nada. Uhum. Daí, nesse domingo, eu tive paz, eu tive alegria. Foi como se tivesse passado um filme, bispo, na minha mente de quando eu pisei o pé na igreja pela primeira vez. Que eu lembro que foi num sábado, de força jovem também, eu não estava entendendo nada, mas eu estava lá. E eu lembrei. E veio uma alegria tão forte, eu queria contar para todo mundo, né? Eu nunca tinha tido paz, nunca tinha tido alegria, eu sempre ia dormir chorando. E sempre quando eu não chorava, quando eu ia dormir, eu falava assim, nossa, tem alguma coisa de errado, eu tenho que chorar. E eu chorava. Daí, nesse domingo, eu tive paz, eu tive alegria. Quando acabou a reunião, né, eu fui logo contar pro obreiro, pros jovens. Gente, é real, aconteceu. Aconteceu, busca, pode buscar. Eu mandei mensagem pra minha irmã, né, porque ela que me chamou. E ela estava afastada. E eu mandei mensagem. Na hora eu mandei mensagem, Dani, você não acredita, eu recebi o Espírito Santo. E ela ficou muito feliz. E o obreiro, né, ele ficou até meio com o pé atrás. Eu falei com ele, ele falou assim, você tem certeza que foi o Espírito Santo? E eu lembro como se fosse ontem, o obreiro, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria rapado meu cabelo no zero. Teria ficado careca. E foi isso, bispo. Qualquer sacrifício vale a pena, né? Sim, senhor. Eu, obreiro, qualquer sacrifício vale a pena. Se te deixasse careca, pode deixar. No caso de vocês, e não só vocês, mas todos, né? A dor que a gente sente, as dores que nós sentimos na alma. Não é no corpo. O corpo é usado. Mas onde dói mesmo é a alma. Por exemplo, você tem uma mágoa porque você foi machucado no passado. A sua alma dói.
A traição dói na alma. Tudo isso tem a ver com quem nós somos, no nosso interior. A alma deles foi saciada. Hoje eles têm paz, têm felicidade, não é porque não tem problemas, não. Mas é porque a alma tem um relacionamento íntimo com Deus. Que é o que tem que acontecer com você. Aliás, nós estamos nessa semana agora, em todas as igrejas universal, tratando da alma. Sábado agora, o nosso encontro jovem vai ser chamado de a tarde da restauração da alma. Para você que é jovem e sente-se, né, triste, abatido, você não consegue se perdoar, você foi traída e não consegue nem pensar num novo relacionamento, você foi abusado, tem ódio das pessoas, você tem vontade de matar, toda essa sua violência, né, o seu jeito violento, as suas atitudes escondem, na verdade, uma pessoa machucada na alma. Então você vai ter a oportunidade de curar a alma, de resgatar, né, a felicidade, a paz que somente Deus pode dar para a gente. É a tarde da restauração da alma na Força Jovem Universal. Para você que é jovem e está precisando de ajuda. Você se afastou, quem sabe, como é o caso dele, do Vinícius, né, que estava na Força Jovem, estava indo bem, mas foi atraído pelo brilho desse mundo, se afastou, sofreu tanto. Talvez você seja um jovem afastado, que está aí sem forças, não tem conseguido voltar. Receba força aí agora. Onde você estiver, receba força. Deus te dá essa força. Só o fato de você estar me assistindo agora já mostra que Deus não esqueceu de você, isso não é coincidência, não. Você não está com a gente agora ligado porque foi uma coincidência, você ligou o televisor por acaso, não é nada disso, não. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você tem vivido, ele sabe o sofrimento que você tem aí dentro, que talvez ninguém saiba, que ninguém vê. Então, vamos restaurar essa alma. Vamos cuidar dela, vamos sarar a alma que está doente. Especialmente você, jovem, está convidado, então, para esse encontro jovem todo especial que vai acontecer nesse sábado, a partir das 16 horas. Aqui com a galera do Templo de Salomão, a gente se reúne na Avenida Celso Garcia, 499. 16 horas a gente tem a banda FJU, aquele momento ali descontraído com a galera. E depois a gente vai vir, então, com orações, com mensagens que com certeza vão te ajudar. Tá bom? Se você está longe daqui, procura um polo da FJU mais próximo de você. Aliás, vocês participam da Força Jovem aonde? Você é onde? Parque Paulistano. Parque Paulistano. Qual o endereço e o horário lá? Avenida Oliveira Freire, 467, às 16 horas, todos os domingos. Todos os domingos. E você, Thalia? Fica em Itacoaxetuba, né, Bispo? Itaquá. Isso. Uhum. O endereço é Praça Padre João Álvares, 150, no centro de Itacoaxetuba. E o encontro é sábado ou domingo lá? É domingo, 3 horas da tarde. Domingo, 3 horas da tarde. Sim, senhor. Né? Então tá aí. Assim como eles conseguiram ajuda, você também pode. Agora você tem que sair da sua casa. Ou será que você vai precisar de ver uma entidade manifestada aí na sua frente, como foi o caso do Vinícius? Espero que não, mas se precisar, pode ter certeza que vai acontecer, tá bom? A gente fica por aqui, que Deus abençoe todos vocês. Thalia, Vinícius, dá uma olhada naquela câmera, como a gente sempre faz no final, dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal, um abraço, fica com Deus. Me diga, quais são os seus talentos? Tenho a certeza que você tem muitos, então bora desenvolver! A Força Jovem Universal é uma grande academia de talentos. São projetos para desenvolver seu talento. Se você curtir práticas esportivas, temos o Projeto Esportes, contando com diversas modalidades esportivas nas quadras, em campo e nos tatames. E para quem gosta da área artística, como o canto e dança, temos o Projeto Cultura, que gratuitamente temos oficinas de dança, música e peças teatrais. O Uniforça atua na organização de eventos, além de prestar apoio ao Corpo de Bombeiros durante acontecimentos na sociedade, como enchentes, incêndios e outros fatos. A galera é bem preparada e recebe treinamento de primeiros socorros para que sempre estejam prontos para ajudar. E em um
mundo conectado, é claro que a FJU teria um projeto para quem está sempre online. É o Projeto Mídia, atuando nas produções audiovisuais como matérias jornalísticas, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, lives e podcast, como também no grafismo, identidade visual, designer gráfico, fotografia e mídias sociais. Eles são a voz da FJU no mundo digital. Não te julgo, te ajudo. O Projeto Help está presente em todo lugar que você imaginar, seja na escola, no metrô, nas pontes e nas redes sociais, levando uma palavra positiva a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde mental. E se você precisa desabafar, chama o Help, 24 horas disponíveis para te ajudar através do WhatsApp 11 42 00 0034. Fazer faculdade é um sonho para muitos, e o FJ Universitários conta com uma equipe que presta apoio com cursos dinâmicos e práticos de idiomas, reforços de matérias principais e simulados para dar aquela força no Enem. E tudo gratuito, viu? Sem limites para resgatar, o Projeto Arcanjos realiza visitas para quem um dia fez parte de nossa família, mostrando que também sentimos saudades de você. As assistentes colaboram diariamente na organização e cadastro de nossos voluntários por todo o Brasil. Por fim, o Atalaia é responsável por apresentar essa família que está em mais de 100 países. Além disso, a FJU realiza inúmeros eventos como Namoro Blindado em Concert, Curta FJU, Luau FJU, Mega Dance, Foto Challenge. A FJU tem dias marcantes e madrugadas também. A FJU Night ocorre todo ano e são reuniões que duram a noite toda, trazendo sempre temas relevantes ao cotidiano do jovem com animação e muita música. E todo fim de semana, um pedacinho dessas grandes mobilizações ocorre em um polo da FJU próximo a você, que chamamos de Encontro Jovem, onde uma galera super animada está de braços abertos para te receber. E você quer ficar por dentro de tudo que rola da FJU? Então acesse nosso site forçajovemuniversal.com e nos siga nas redes sociais, Instagram, @oficialfju, Facebook e YouTube Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca! Do que nunca.